Meus amigos da Página 2, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês nesse sábado. Hoje a PG2 mais uma vez veio a Blumenau. Nós vamos falar de um movimento muito interessante que já não é mais embrionário, mas está perto de estar nascendo aqui na nossa região. Uma movimentação muito interessante de pessoas da iniciativa privada, pessoa jurídica ou física, não vem ao caso, mas que quer, de certa forma, descobrir primeiro e depois projetar toda a iniciativa que existe aqui no Vale Europeu e em Santa Catarina, porque o nome do grupo se chama SC Criativa. Talvez até vocês já ouviram falar um pouco a respeito, mas a Página 2 veio conferir hoje exatamente essa situação, porque parece estar abrindo aqui um horizonte, uma perspectiva muito grande para que as pessoas mostrem o que fazem e, evidentemente, consigam um lugar ao sol. É mais ou menos esse o objetivo do grupo e é esse o objetivo da Página 2 em vir aqui mostrar o potencial desse pessoal que eu vou apresentar logo em seguida e que representa a Santa Catarina SC Criativa, que é uma coisa muito nova, muito recente e, por certo, vocês vão admirar. Quero e faço questão de dizer que a Página 2 ela tem por princípio seguir alguns eixos que ela delineou como quase princípios éticos de atuação, e entre eles estão o bem-estar, o desenvolvimento sustentável, a inclusão, a educação, mercado de trabalho, comportamento, a inovação tecnológica, cultura e economia colaborativa. E vamos exatamente inserir nesse último contexto a entrevista do programa Carlos Henrique deste sábado. Ok? A gente tem alguns apoiadores importantes que dão a força para a nossa programação. Eu quero destacar aqui da Unifique. Todo o conteúdo da PG2 está no Unifique Play. Detalhe importante quando se quiser assistir com muita qualidade, aliás. Conosco o Sindicato do Trabalhador Metalúrgico, a Uniaselv, daqui a pouco falo também do sistema EAD e presencial, tem novidades para contar para você. A Medical Core, Clínica do Coração, cuide bem do seu. Ainda da Cicobi, o Cicobi Eurovale, mais forte, maior, feito para você. Do Vidas, Instituto de Assistência à Saúde, que faz gerenciamento de hospitais em 8 municípios de Santa Catarina. Arroz da Alfovo, uma novidade no mercado, o seu arroz integral. Da Cervejaria Borque, viva como nunca, Borque como sempre, beba com moderação. Também temos o apoio da Expo Timbó 2019, um evento que acontece agora em julho em Timbó. Depois de 10 anos, as indústrias se reúnem para uma grande exposição para marcar os 150 anos do município. Meus amigos, nós estamos hoje numa locação muito interessante aqui em Blumenau, no bairro Bom Retiro. Um prédio tem toda uma história, tem uma energia muito interessante aqui. O espaço Gertrud, como é conhecido, a casa da dona Gertrud Hering, que é da segunda geração, filha do fundador Hermann Hering, dessa grande estrutura industrial de Blumenau e do Brasil, e uma casa com mais de 100 anos, e por coincidência, um movimento muito recente, uma coisa muito nova, nasce aqui praticamente, ou faz aqui a sua sede, para que possa se propagar como se propagou lá atrás, né? O nome Hering é tão forte, com muita criatividade, com muito trabalho, com muita luta, com muita tradição. Também, quem sabe, esteja nascendo aqui um movimento muito consistente. Eu quero apresentar os meus convidados hoje. Tenho a honra aqui de ser recebido nesse espaço. Vou começar com a Aline Belli. Ela é do Estúdio Belli e é da área do audiovisual. Está aqui com a gente, depois vocês vão entender tudo isso. E o Marlon Pierre Souza, que é da Playmovie, área de games, e que são hoje os que, de certa forma, encabeçam esse movimento aqui, acompanhado por um grande número de pessoas, pois eles conseguiram atrair muita gente interessante de vários segmentos, e vocês vão entender por que tudo isso. Muito bom dia, Aline. Prazer estar contigo aqui. Seja bem-vinda à Página 2. Bom dia. Super gostoso estar aqui com vocês e podendo falar sobre isso, né? Sobre a economia criativa na nossa região, multiplicando isso para o nosso estado
e para o nosso país também como consequência. Muito bom. Mara, um prazer te conhecer, bem-vindo também à nossa programação, bom dia. O prazer é meu, Carlos, bom dia. Como a Aline falou, é realmente muito bom estar aqui podendo falar do SC Criativa, algo tão novo, mas que já está ganhando corpo aí pelo estado todo, então a gente está muito orgulhoso aí de poder fazer parte desse movimento crescente. Eu já soube que você fez uma viagem internacional, foi ao Canadá, e lá, de certa forma, vislumbra um cenário que te chamou a atenção, uma espécie de caiu a ficha para alguma coisa. Conta um pouquinho dessa experiência, porque é você que traz a ideia para cá. Na verdade, é uma coisa que já vem me inquietando há muito tempo, o potencial que Santa Catarina tem, especialmente que o Vale tem. Você falou o Grupo Hering, vários polos industriais que nasceram aqui. A indústria de informática, praticamente do Brasil, nasceu aqui, com o CETIL e com todas as empresas que vieram dali. E eu acompanhei muito de perto, né? Comecei a trabalhar no CETIL muito jovem ainda e desenvolvi minha carreira na área de TI aí nas empresas da região. E fiquei sempre com aquela coisa, por que Santa Catarina, Blumenau, Vale, Santa Catarina não consegue ter um destaque nacional justamente por ter tanta criatividade? E quando eu estive no Canadá no ano passado, fui a uma missão lá, convidado pelo governo do Canadá, para conhecer justamente o ecossistema de jogos, né? Porque como a gente trabalha com uma plataforma que compra jogos de outros lugares, inclusive de outros países, eu fui convidado pelo governo canadense para fazer essa missão. E quando cheguei lá, me deparei com cidades pequenas, não tão grandes. Toronto é uma das maiores, mas eu fui a Quebec City, fui a outras cidades menores, algumas até menores do que Blumenau, por exemplo, e que tem um ecossistema criativo muito forte. Eu fui lá imaginando visitar estúdios de jogos ou conversar com desenvolvedores de jogos só, mas visitei estúdios de áudio, estúdios de vídeo, estúdios de criação de personagem, de desenho, enfim, uma infinidade de profissionais ligados ao mercado de games e ao mesmo tempo ligados ao mercado de audiovisual, que desenvolvem conteúdo para várias partes do mundo. São eles que, muitas das produções que são feitas em Hollywood são criadas, são produzidas lá no Canadá. Sim. Então, assim, fiquei com aquilo na minha cabeça lá me perturbando. E o que mais me impressionou lá é que eu fiquei lá 10 dias e dos vários dias e lugares diferentes que eu visitei, muitas vezes eu encontrava as mesmas pessoas. Então, assim, eu ia visitar um estúdio, tava o cara de áudio lá. Eu ia visitar um negócio de áudio, tava um cara de outro estúdio lá. Sim. E eu fiquei, caramba, esse pessoal todo se conhece, eles se conversam, eles estão em eventos juntos, eles têm movimentos complementares, né? Eles fazem negócios juntos. E fiquei pensando nisso. E aí voltei para o Brasil, fui tomar um café com a Aline, nós somos praticamente vizinhos de empresa. Falei, Aline, estou aqui com uma pulguinha atrás da minha orelha. A respeito disso eu contei a história para ela e a gente começou a brincar. Pô, se a gente conseguisse juntar umas pessoas aí para começar a criar um movimento, começar a falar a esse respeito. E aí a Aline, maluca como é. Aline, fala dessa reação. Isso, né? Que reação te deu ao conhecer essa ideia? A gente trabalha com desenho animado, né? Então esse ecossistema, essa coisa precisa acontecer para que tudo dê certo, né? Olha só quantos talentos estão dentro de uma produção de uma série em animação. Entendi. Né? O que num primeiro momento as pessoas pensam? Um ilustrador, um animador, uma pessoa que faz a voz, uma outra que faz a trilha e pronto, está feita a série. Mas por trás disso, quantas outras pessoas? Na nossa produção de animação que a gente fez há 2 anos atrás, o Boris e Rufus, nós contamos 110 pessoas que trabalharam durante 18 meses de produção. Aqueles caracteres dos filmes não são à toa, né? Não são quilométricos. Nos jogos é igual também. Isso, e são 25 profissões diferentes mapeadas, né? Que você pensa assim, olha, o contador, que tem que entender desse mercado, um advogado que tem que ser especialista na área, né? A pessoa que vai colorir tem que entender de quê? De emoções, para passar aquele sentimento quando ele faz aquele cenário específico, né? Para aquela comunicação. São tantos talentos diferentes para fazer uma produção só, que por que não? Isso está tudo conectado, né? E os derivados todos ainda, nós estamos falando de uma produção, mas e aí? O game, né? O licenciamento para tantas outras áreas, como é que isso funciona? E nem só o meio artístico, né? Nem só o meio artístico. Só o meio artístico, muito generaliza bem. de certa forma, né? Sim, você tem profissionais
de diferentes áreas. Você vai ter um assessor de imprensa daqui a pouco, você vai ter um jornalista de uma rádio divulgando, você vai ter o pessoal que vai promover um evento de lançamento, você vai ter uma infinidade, um arquiteto para fazer cenário, por exemplo, uma produção de cinema. Eu adoro falar de bibliotecário. O bibliotecário. Porque olha, quem cataloga tudo isso, quem organiza isso, porque assim, são arquivos digitais, mas olha quanto arquivo que se gera. Impressionante. Né? Eu só gostaria de, antes de nós fecharmos o primeiro bloco, dizer que esse movimento ganhou agora uma notoriedade maior, digamos assim, quando muito recente acabou atraindo a turma, a criação do Maurício Souza, da turma da Mônica, e isso acabou também alavancando toda a ideia inicial. Quero voltar no próximo bloco para a gente falar um pouco disso, dessa projeção que acaba dando e que agora já transcende os limites aqui, né? Do Vale Europeu, as coisas já estão pegando o corpo, já vejo que vocês têm membros já espalhados pelo Estado e essa situação vai replicar fácil, pelo jeito, né? Então tá, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas assim, a questão de 1 minuto e meio, 2, e a gente já volta aqui na sequência dessa entrevista hoje, falando com o Marlon Pierre Souza e a Aline Belli. A Aline tem um nome que eu vou colocar aqui, o segundo nome dela é Muxfeld, e eles vão continuar contando um pouquinho dessa criativa na sequência da programação da página 2. Fica com a gente aí. Meus amigos, queria fazer um convite. Olha, Timbó, agora de 11 a 14, realiza a Exposição Industrial dos 150 anos. O Sesc Centenário será marcado por um evento majestoso, um evento enorme que vai mostrar todo o potencial da nossa indústria. É uma parceria do Poder Público Municipal com os empresários de Timbó que decidiram fazer uma grande exposição. Todos estão convidados de 11 a 14 desse mês a acompanhar em Timbó a exposição dos 150 anos do município. Venha conhecer, você vai se surpreender. Uma iniciativa, como já disse, do Poder Público e dos empresários de Timbó. Bork, cerveja artesanal de verdade. A pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo. Tradição e qualidade na sua mesa. Labotim, exames laboratoriais. Tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Uniaselv Graduação em Pós. No EAD ou no presencial, a Uniaselv é a melhor escolha. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Estamos voltando aqui na página 2, desse sábado, falando de economia colaborativa, participativa, na verdade com os nossos amigos da SC Criativa, que é algo que está nascendo e que me chamou muita atenção, despertou a curiosidade nossa da equipe da página 2 e com a vontade maior de propagar essa ideia que eu acho maravilhosa, que eu tenho a impressão vai fazer a diferença, se é que já não está fazendo. O Sebrae, ao analisar a economia criativa, construiu um texto que eu achei interessante, quero ler para vocês aqui, para na sequência a gente bater um papo ainda com os nossos convidados de hoje, o Marlon e a Aline. Economia criativa é o conjunto de negócios baseados no capital intelectual e cultural e na criatividade que gera valor econômico. A indústria criativa estimula a geração de renda, cria empregos e produz receitas de exportação, enquanto promove a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. É um texto enxuto, mas é um texto muito consistente que vem de encontro ao trabalho de vocês. É mais ou menos assim? Exatamente isso. Né? Exatamente isso. Na verdade, a economia criativa tem como base a indústria limpa, como se chama, né? A indústria que não dependa de matéria-prima, de resíduos, não gere resíduos e tudo mais, e por isso é uma das economias mais valorizadas no mundo hoje. A gente terminou outro bloco falando do Canadá. O Canadá
faz uso muito da economia criativa, até pela quantidade pela limitação de território que eles têm. Boa parte do território canadense é neve, muito inóspito, então eles acabam concentrando as pessoas no mesmo lugar. Há que ser criativo. Para ser criativo, estimulam isso com cinema, com games, com áudio, com o que for. E o que você traz de lá, uma ideia que eu captei aqui, parece que tem a inserção pública muito forte, né? Tem. Que se você é convidado pelo governo do Canadá, é porque ele está interessado que aquilo tudo se propague, né? E ele é mais ou menos entende assim. o ecossistema, né? Então me diga uma coisa, Aline, já que você está com a bola agora. Quando vocês reúnem as primeiras pessoas para discutir a ideia que nasce, quem vem? O poder público veio também? Veio também, muito importante essa participação. Então, no finalzinho do ano passado, pertinho do Natal, né, Marlon, nós fizemos nossa primeira reunião aqui, a nossa primeira casa de acolhida foi a Associação Comercial e Industrial aqui de Blumenau, com a Elisângela, que nos deu uma super força aqui. E foi muito bacana porque a gente conseguiu mobilizar muitas pessoas, trazendo justamente indústria, academia e poder público. Porque é o tripé, né? E Carlos, o que chamou muito a nossa atenção nesse evento foi que o simples tema chamou a atenção. Quando a gente falou que ia fazer uma reunião para discutir economia criativa em Blumenau, as pessoas apareceram voluntariamente. Isso foi muito interessante. Até causa uma certa estranheza, porque o tema é muito novo, não é empregado todo dia, muito pelo contrário. Não, e o que isso significa? Né? Onde que e as pessoas estavam curiosas para isso, né, Aline? Isso, Então, nesse primeiro encontro a gente trouxe essa experiência, né? Eu conversei um pouquinho, trouxe algumas coisas de como uma indústria dá força para outra, né? Então, brinquedos para o audiovisual, para roupas, a gente trouxe um momento de conversa para a gente descobrir um pouco pontos em comum e como que a gente poderia se conectar, né? E a gente não sabia onde isso ia dar, né, Marlon? Como é que isso ia tomar corpo, teve um né? momento bem interessante que nessa reunião, nós até preparando o material para essa reunião, nós descobrimos que a Fiesc fez um trabalho de longo prazo, mais ou menos 4 anos de pesquisa, desenhando o relatório, a rota da economia criativa de Santa Catarina. Ela mapeou todos os setores e definiu quais seriam as forças que o Estado precisa investir nos próximos anos para se tornar um polo criativo. Mostrou uma direção. Mostrou uma direção. A gente usou isso como base, inclusive, para a formação do nosso movimento, para estruturar quais eram os setores que iriam participar do nosso movimento, quais eram as entidades e pessoas-chave que a gente precisava ter para ganhar realmente corpo, para ganhar realmente voz no mercado. Então isso foi muito importante, essa participação. A gente até trouxe uma pessoa da Fiesc para apresentar esse relatório para a gente, né, numa dessas reuniões. E como cada setor poderia estar representado, né? Porque são vários, ali a gente tem 16, 18 áreas, né? Então, a gente estava aqui no intervalo conversando um pouquinho, né, sobre biotecnologia, games, animação, arquitetura, moda. São muitos, né? Hoje são em torno de 15, de 13, tem algumas literaturas que falam em 13, outros falam em 15, outros falam em 18 setores, mas todos os setores têm como base... Mas não vai ficar engessado nisso também, né? Ele está aberto? Não, porque estão surgindo setores o tempo todo, né? A gente está falando de uma indústria que está se reinventando, que está surgindo novos setores o tempo todo. Então, as startups estão vindo aí com muita força, muita novidade também. E até tem um dado hoje, que a gente estava mesmo conversando na reunião há pouco, sobre 65% das crianças que estão na escola não sabem ainda no que vão trabalhar em termos de ser uma área nova, quando elas se formarem, quando elas entrarem no mercado de trabalho. As profissões nem existem ainda, né? Vão ser formadas quando elas crescerem, né? Aliás, nós nunca vivemos uma situação, né, como essa, onde se projetam profissões do futuro e profissões que não terão futuro. Então, evidentemente, que cria essa interrogação, né, Aline? Nas crianças, nos jovens, evidentemente. E essa interrogação, Carlos, foi justamente o que trouxe muitas pessoas para dentro do grupo. Inicialmente, curiosidade, né? Então, quando nós começamos a nos reunir, eu, Aline, Elisângela, cada um ia agregando aqueles que conhecia, que achava que deveriam fazer parte da entidade. Quando nós vimos dessas reuniões e desses grupos, a gente tinha lá 40, 50, 60 pessoas num grupo de WhatsApp discutindo tudo quanto é coisa sobre economia criativa. E nós ficamos naquela questão, putz, como é que nós vamos dar voz para isso, para realmente as pessoas entenderem qual é a ideia do movimento, como é que a gente vai fazer isso crescer, como é que a gente vai fazer sensibilizar, porque um dos grandes objetivos do nosso movimento é a sensibilização, é a formação. Certo. As pessoas precisam entender, primeiro, que elas fazem parte da economia criativa e depois que elas fazem parte de uma rede criativa.
Isso é fundamental. Por exemplo, a Aline, para produzir um audiovisual, ela vai usar muita força de trabalho de profissionais que às vezes nem sabem que podem colaborar com a Aline. Claro, claro. Ou na minha área de jogos, ou na área de arquitetura, e assim vai. Dentro do próprio grupo, nós vamos nos conhecer. Muitas das pessoas que hoje fazem parte desse grupo de trabalho pequeno, desse GT que a gente chama, que está decidindo as coisas do movimento, nem se conhecia há 6 meses atrás. E hoje a gente está super íntimo, trocando... E muita coisa já aconteceu. A gente já fez muitos trabalhos juntos. Aliás, vocês estão numa situação muito bacana. Eu vejo assim um semblante eufórico de vocês. Sim. É uma coisa legal. É um movimento de muita troca, né? É isso? Bom. Muita troca, muita Sim. perspectiva, né? Por falar em perspectiva, qual é o momento da SC Criativa? Esse momento, qual é o estágio de vocês agora? Porque a ideia vem no ano passado. Aí vocês já fazem um movimento, fazem uma promoção que de certa forma projeta o nome, como é o caso da Turma da Mônica. Isso, acho que valeria até a gente colocar por que surgiu a Turma da Mônica. Ótimo. Nós estávamos justamente nesse momento de querer, nós queríamos achar uma forma de comunicar com todo mundo, né? E aí ficamos dentro do grupo discutindo, qual seria o exemplo de economia criativa hoje que atrairia todo mundo e que as pessoas se reconheceriam. Case nacional. Um case nacional. E veio imediatamente Turma da Mônica, porque fez parte da minha infância, fez parte da sua e de todo mundo, né? E eles são um case que estão dando certo há 60 anos, né? Então Mas como vem? Como é que você diz, vem a Turma da Mônica, como é que vocês se encontram? Agregação de todas essas justamente áreas, do que é mais legal, Carlos. Um conhece o outro, que conhece alguém lá na Turma da Mônica, e eles vieram para cá super empolgados dar a palestra pra gente, sem cobrar absolutamente nada. Pois eu soube disso. Nós montamos esse evento, né, Aline? Em grupo de WhatsApp? Num grupo de WhatsApp, com 40 malucos trocando mensagem diariamente o tempo todo, como voluntários, ninguém... Lotaram uma dependência do Carlos Gomes com mais de 800 pessoas. Num dia de chuva. Num dia de chuva. Foi assim, E justamente nessa coisa do voluntariado, essa coisa das pessoas se conhecerem, eu acho que o grande exemplo que a gente está querendo levar para todo mundo com o movimento acontece dentro do próprio movimento. A coisa do networking, das pessoas se ajudarem, das pessoas entenderem que a colaboração dela pode ser pequenininha, mas é muito importante para o todo. Todo mundo, sem exceção, dentro do nosso grupo, participou para a montagem daquele primeiro evento. Todo mundo. Alguns fazendo assessoria de imprensa, alguns montando o design, alguns montando a cenografia do palco. As exposições que ocorreram na noite. As exposições paralelas, até a pessoa que estava lá distribuindo as camisetas, os que estavam na porta pegando a panfletar, pegando os ingressos. Todo mundo participou de maneira voluntária, porque quis participar, porque se ofereceu para participar. Então, quer dizer, estão enxergando realmente ali na frente algo substancial. Estão enxergando. E nós conseguimos, no meio do caminho, nós encontramos um edital, o pessoal da FAPESC, e nós conseguimos um apoio para deslocamento dos palestrantes, então de São Paulo para cá, e a hospedagem. Então, através da FURB, da FAPESC, que nos ajudaram, também, né? Entraram junto, fizeram acontecer, e foi assim... No final de semana do Carnaval, que a gente montou todo esse processo, a coisa aconteceu. Voltando à questão, qual é o estágio que está hoje? Hoje, com o sucesso que a gente teve com esse primeiro evento, nós recebemos constantemente pedidos de todos os lugares do estado para fazerem parte do movimento. Inclusive, nós já fomos convidados a palestrar sobre o nosso movimento para uma entidade que está nascendo no Rio Grande do Sul, que é semelhante à nossa. Então, assim, a gente sentiu que precisava fazer o negócio crescer, se organizar. Então, agora nós estamos nos estruturando como entidade, efetivamente, né? A USC Criativa passa a ser uma ONG, uma entidade que possa cuidar do ponto de vista burocrático das coisas que estão nascendo, e a gente está trabalhando em cima de um planejamento estratégico para os próximos 6 a 12 meses. Ótimo. Então nós temos aí já pelo menos um evento grande, um segundo evento grande planejado para esse ano, em Blumenau, mas nós já queremos levar isso para outras cidades da região, Jaraguá do Sul, Rio do Sul, Joinville. A gente quer começar a atingir, nós não temos nenhuma briga com Florianópolis, não. Sim. A questão é que a gente sempre entende que a capital tem uma vantagem sobre os demais municípios, por ter toda a visibilidade, por ter uma estrutura, um ecossistema já funcionando. Sim. Então a gente quer dar para o interior a mesma condição de ter também eventos de primeira linha. Então, mas nós temos um maior relacionamento com todas as entidades de Florianópolis, eles nos apoiaram aqui, a gente apoia os eventos de lá. A ideia é a gente unir o que está acontecendo em Florianópolis com o que está acontecendo no interior do estado. Ainda é um grupo no WhatsApp, não?
É um grupo no WhatsApp, mas que hoje tem reuniões regulares, então a gente está usando esse espaço aqui que você falou tão bem como a nossa base, gentilmente cedida pela equipe, pela Fundação Hering, na pessoa da Amélia Malheiros, aí, que nos apoia desde o início. Então a gente está fazendo daqui a nossa sede para essas reuniões, para estruturar a entidade e fazer esse planejamento a partir daqui. O que as pessoas fazem para participar? O que elas têm que fazer para se integrar? Fala aí, Aline. Para mim falar? Não, então nós temos um site que é o sccriativa.com.br, que lá nós temos um momento aglutinador, né? Nós temos um e-mail onde estamos todos fazendo parte. Temos um grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp. É um grupo grande, onde as pessoas compartilham vários eventos que estão acontecendo em Santa Catarina. E desse grupo grande tem um grupo menor que justamente faz essas reuniões mais constantes, né? Não que seja um grupo fechado do tipo, quem que estiver no grupo grande quer participar do grupo pequeno, a questão é que o volume de mensagens é muito maior no pequeno, então com isso a pessoa precisa ter uma disponibilidade para poder estar atuante nesse grupo, né? Porque justamente tem essa demanda das reuniões, de fazer o projeto com data de entrega, as coisas precisam acontecer, então por isso a gente do grupo maior montou esse grupo de trabalho menor para que as coisas pudessem ter um encaminhamento, né? É isso aí. Verdade. Vamos fazer um intervalo e logo a gente vem na sequência da entrevista de hoje, esse papo bacana que eu estou levando aqui com os amigos da SC Criativa, com Marlon Pierre Souza, a Aline Muxfel Belli. Ela é do Estúdio Belli, a gente já falou na página 2 sobre o Estúdio Belli, eles fazem maravilhas aqui também. E o Marlon da área de games, da Playmovie, estão aqui nos concedendo uma entrevista bem interessante a respeito da SC Criativa, muito nova, mas já está tomando um corpo muito interessante e a gente faz questão de propagar isso aqui na página 2. Só um pouquinho e já voltamos. Agora me diz uma coisa, você em casa em Indaial, Timbó, na região, quer fazer uma graduação, dar os primeiros passos na carreira ou uma pós para brilhar no mercado de trabalho? Seja no EAD ou presencial, a Uniaselv é a melhor opção. A Uniaselv é a maior de Santa Catarina e já tem mais de 400 polos em todos os estados do país. Só a Uniaselv tem o EAD semipresencial de verdade. Você estuda de onde quiser, a hora que quiser e tem encontros semanais com um tutor em sala. Afinal, você aprende melhor com alguém ao seu lado, não é assim? Na graduação presencial, você tem o apoio de professores com experiência de mercado e aprende na prática. A Uniaselv tem opções de cursos em diversas áreas de atuação e, com certeza, o que você procura está lá. Em Timbó, em Indaial, graduação EAD e presencial é na Uniaselv. Mais informações 32819000 ou 0800 729 9009. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Uniaselv Graduação em Pós. No EAD ou no presencial, a Uniaselv é a melhor escolha. Participe das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Timbó. Toda terça-feira um assunto bastante importante é debatido lá. São as indicações, são as proposições, são os projetos apresentados e debatidos com a sociedade. Participe. A Câmara de Timbó tem um compromisso de zelar pelo patrimônio e pelo bem público.
O dinheiro público é tratado com respeito. Veja só algumas características que diferenciam o Legislativo de Timbó de outros pelo país afora. Um veículo só atende a Câmara no contexto geral, um assessor para todos os vereadores, apenas um assessor atende todos os 9, não se paga diária de viagens, não se paga sessões extraordinárias e não se dá celular para todo vereador. Muito pelo contrário. Isso é zelar pelo dinheiro público, um compromisso da Câmara de Vereadores de Timbó. A gente está voltando aqui na página 2, esse sábado, conversando de um tema maravilhoso. Eu estou realmente muito contente com a sorte, né, de ter localizado esse pessoal da SC Criativa e a gente poder propagar para vocês. Esse trabalho está sendo feito aqui em Blumenau, mas com essa visão já em nível estadual, dando oportunidade para quem quer participar, não importa num pequeno grupo, num grupo maior, não importa a atividade que você exerça, pois eu já vi aqui que a situação é muito abrangente. E é sobre isso que nós vamos falar, porque quando a gente fala de economia criativa, participativa ou colaborativa, a gente está diante de um mercado econômico de uma força impressionante. Às vezes até se tem poucas estatísticas a respeito do que isso representa no PIB, o que isso representa no contexto geral da economia. Mas a gente sabe também, por outro lado, que as coisas se encaminham para isso. Ou seja, a criatividade sendo cobrada cada vez mais. E não é a criatividade propriamente dita, é o conhecimento das pessoas, né? Que às vezes não encontram guarida, uma iniciativa qualquer não encontra alguém que apoie. E esse grupo me parece que quer abrir portas e janelas exatamente para dar apoio a quem tem iniciativa, quem tem criatividade. É mais ou menos assim a filosofia do grupo? É isso aí. É isso mesmo. E juntar pessoas, né? E juntar que são as pessoas que fazem formar o que acontecer. vocês chamam de ecossistema. Ecossistema. Eu estava olhando aqui os números, né? Vamos falar um pouquinho de números. Então, a economia criativa está movimentando hoje 2,6% do PIB brasileiro. Nossa, isso é muita grana. grana. Que é, olha só, 171,5 bilhões ao ano. É muita coisa já, né? Dinheiro, numa sim. indústria que é essa questão que a gente estava comentando antes, de ser limpa, trabalhar com a criatividade, com pessoas que são extremamente, estão voltadas para um mundo que hoje não tem mais fronteiras. Mas olha o desafio que isso traz, né? Nós hoje não estamos concorrendo com a pessoa que mora ali em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A gente tem uma concorrência mundial também. Então, isso faz com que nós tenhamos uma necessidade de capacitação muito maior. Isso. Porque a gente não está mais assim, trancado no nosso mundinho, né? Nós estamos concorrendo com pessoas do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, área, né, Aline? em qualquer área. Né? Se a gente pega um isso, mercado como né? esse que a Aline está inserido, que é o mercado de audiovisual, hoje, por exemplo, a série que a Bela Studio desenvolveu está no mundo inteiro. Boris e Rufus hoje está competindo pela atenção de pessoas na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos e tudo mais. Mas tem uma coisa bem interessante, Carlos, também, que a gente pode falar também de microempresários. Porque quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando também do artesanato, a gente está falando também do pequeno produtor cultural de uma cidade, do artista local que está fazendo os seus shows, seja num bar, seja num teatro. Perfeito. São todos profissionais, todos vetores, agentes dessa economia criativa. Então, isso pode começar num pequeno município, como pode estar em São Paulo ou pode estar em qualquer lugar do mundo. É a mesma economia criativa. E é isso que a gente quer levar para as pessoas. Que às vezes elas não se sentem inseridas porque elas pensam, mas eu não sou um grande estúdio, eu não sou o Bela Studio, eu não estou com uma série mundial, eu não estou na TV, eu não estou numa cidade maior. Eu não estou numa cidade maior, né? E é por isso que a gente quer levar o SC Criativa, como eu falei antes, Florianópolis está bem atendida, a gente quer levar para Rio do Sul, a gente quer levar para Jaraguá, para Pomerode, para Timbó, para Indaial, para as pessoas justamente verem que eles estão nesses centros, eles já fazem cultura. Os grupos folclóricos dessas cidades são economia criativa. Claro. Entendeu? Eles estão fazendo os seus shows, e daqui a pouco eles podem descobrir com a economia criativa, com o SC Criativa, com outras entidades, que eles podem gerar renda para ser sustentável.
O que é cultura? E eu tive algumas semanas atrás no Fórum Blumenauense de Cultura, justamente discutindo essa questão da economia criativa. E uma coisa que os agentes culturais têm muita dificuldade é de entender que eles podem se tornar autossustentáveis, que eles não precisam depender do poder público, dar uma verba para que uma peça de teatro saia, ou que um show saia, ou que um espetáculo de qualquer Eu queria que você explicasse exatamente como se faz isso, porque na verdade hoje que se tem essa dependência da prefeitura ceder recursos, né, que podia para outras áreas, né? Mas me fale um pouquinho de como porque, na verdade, alavancar isso. Até pegando esse exemplo que a gente começou falando do Canadá, o Canadá ele não dá dinheiro para você produzir um game. Ele dá condições para você produzir um game. Ele forma a mão de obra, ele leva profissionais, empresas de fora para comprar o teu jogo quando ele está pronto, ele te leva para festivais fora do Canadá para que você apresente o teu jogo. Então, essa é uma maneira do governo ajudar. Por exemplo, falando em jogo, no Brasil o jogo é taxado como jogo de azar. Certo. Um jogo de videogame hoje paga o mesmo imposto que um cassino pagaria, ou que o cigarro paga. Isso é um absurdo, você está desestimulando a economia criativa. Sim, claro. Então, é nesse tipo de coisa que o poder público tem que atuar, mas não necessariamente precisa dar dinheiro. O que as pessoas precisam aprender é que elas podem se autossustentar com cultura, com arte, com artesanato, com grupo folclórico, com shows musicais, com o que quer que seja, ou assim como é com arquitetura, assim como é com outras áreas, com moda. Moda, não pensa moda pelo simples, a parte teórica da moda. Ela produz uma roupa e vende essa roupa, e ela ganha dinheiro e gera uma outra roupa, continua realimentando o ciclo. Muito bom. Por exemplo, a gente tem exemplos no Brasil de grandes espetáculos estilo Broadway, que são produzidos aqui. Esses musicais, né? Esses musicais empregam 100, 200, 300 pessoas durante vários anos que ficam em cartaz, que correm o Brasil, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa que as pessoas entendam, que elas podem sim pensar grande para criar algo com a arte que ela já sabe fazer no dia a dia. Aline, você estava falando então do tamanho dessa economia, que agora começa a aparecer nas estatísticas, né? Aparece já no PIB alguma coisa, mas nós aqui ainda não temos essa informação, não é no nosso conhecimento, né? Do tamanho dessa criatividade. E a gente tem aí um processo, se a gente for pensar assim, do pequenininho para o grandão, que é formação de plateia, das pessoas entenderem, porque não é só o produtor cultural que vai ter que entender que ele vai fazer diferente para não depender do poder público, mas a plateia tem que entender que ela está investindo também em comprar um ingresso, em assistir um espetáculo, que aquilo é um alimento para ela, um entretenimento, é uma parte importante do ecossistema, né? Por que não comprar o ingresso de uma peça local e comprar o ingresso de uma peça que vem de fora? Isso é uma coisa que a gente tem, esse bairrismo, que nós precisamos quebrar também. Isso também faz parte do nosso movimento. É um bairrismo, não é saudável. Não é saudável, a gente tem que incentivar os nossos artistas locais. Por exemplo, nós fizemos questão no nosso evento da Turma da Mônica de fazer a abertura com o John Miller, que é um grande artista daqui, que faz sucesso, faz shows no Brasil inteiro. Por que nós não podemos valorizar alguém daqui e comprar o ingresso para assistir o show desse cara? Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que também quer formar a plateia. Aí se torna autossuficiente, como você falou antes. Sim. Então, é um processo, você entende? Que não é uma coisa que é de uma hora para outra que vai acontecer. Por isso, a importância de todos os agentes estarem envolvidos, né? Aquela coisa que a gente falou, o poder público, a indústria, a academia, né? A formação de talentos, né? Então, isso tudo que vai dar esse caldo para isso florescer realmente e se tornar, assim, replicável em todas as áreas. Tem um determinado momento que a gente imagina assim, pô, o que nós vamos inventar a partir de agora, né? Tu te dizias insatisfeito, tinha uma coisa que estava te deixando, né, peraí, está faltando algo, aí você vai lá e descobre, mas tem muita coisa a ser feita ainda, né? Que entra nesse campo da criatividade. Sabe por que a gente chamou de movimento e não de associação, de entidade? Porque, na verdade, o que a gente quer é esse movimento. É movimento. A gente quer que as pessoas entendam, porque nós não sabemos onde isso vai parar. Nós não sabemos quantas pessoas vão envolver, e não são só as pessoas que produzem cultura ou que produzem criatividade. As pessoas que consomem precisam também se conscientizar. E uma das coisas que nós estamos planejando para fazer para o Ser Criativo é criar uma grande base de dados
sobre todas essas pessoas, sobre todas essas entidades, essas empresas que hoje trabalham com economia criativa no Estado, mas que não se reconhecem ou as outras pessoas não as enxergam como economia criativa. A gente quer dar nome para essas pessoas num grande portal onde isso tudo vai estar disponível. E aí, quem sabe, o poder público se interessando por isso, fomenta. Fomenta, com certeza. Espalha, replica por aí afora. A gente como um mote de campanha de marketing da sua cidade, da sua marca, né? Claro. Assim como a gente tem o selo Made in Brasil para tudo que é bom, né? A gente quer um Made in Santa Catarina para tudo que é criativo, que sai daqui e que ganha o mundo. Né? A receptividade tem sido a melhor possível? Tem sido a melhor possível. Tanto como a Aline falou, da academia, a gente tem relação aí com várias universidades, o poder público está nos apoiando, tanto a Prefeitura de Blumenau quanto o Governo do Estado já apoiou o nosso primeiro evento. E tem vindo para as reuniões. Tem vindo para as reuniões, a gente está tendo uma boa receptividade. Eu enxergo um pouco mais, não sei se vocês concordam, mas é um ponto de vista que eu queria expressar, é que a gente chega num determinado momento do desenvolvimento do nosso país, da nossa região, onde a gente já cansou de depender das atitudes políticas, né? E é preciso despertar essa criatividade que está fora desse meio. Nós somos historicamente dependentes do meio político, né? Deixávamos para eles criarem iniciativas. Hoje, o contrário, a mão inversa. Carlos, eu acho que a própria digitalização está acabando um pouco com isso, né? Hoje a gente vê, por exemplo, aplicativos em que você identifica um buraco na sua rua, você fotografa, já manda para a prefeitura e fica cobrando que o buraco seja arrumado. Entendeu? Então, assim, as pessoas... Prefeitos interagindo, dando resposta. É impressionante. Eu acho que a gente está vivendo e vai viver uma era muito diferente, né? E é uma grande oportunidade para quem está inserido no mercado de criatividade. É o momento de você... Nós somos as pessoas responsáveis por criar essa nova era, por criar esse novo momento. Você sente que é isso que vocês estão fazendo agora? Eu acho que é isso que a gente está fazendo agora. E olha só o tamanho desse nosso país, né? O tamanho do mercado consumidor, quantas pessoas vivem aqui, muitas pessoas olham para a Europa, por exemplo, e veem como uma grande vantagem, são vários países pequenininhos, falando línguas diferentes. Mas que estagnou a questão demográfica, né? Nós somos um país grande, temos sim muito dinheiro aqui, ele só não está indo para o lugar certo ainda, mas... Claro. Temos que fazer isso mudar, não é? Então, assim, a gente gera muito, tem muito imposto, tem muito, sabe? Tem muita coisa aqui que precisa ser arrumada e a gente faz parte disso. Isso não pode estar no outro, a responsabilidade não pode estar no outro. Né? A gente tem que trazer pra gente, tem que arregaçar a manga e fazer. Você falou de inquietação, né? Uma coisa que também me inquietava muito, que agora com o movimento eu vejo isso sendo trabalhado, essa questão da nossa própria cultura. E quando eu falo cultura, vou pegar o exemplo de Blumenau, o blumenauense tem muita vergonha lá fora de ser a cidade alemã. Quando, na verdade, em qualquer lugar do país que eu passo, as pessoas sempre me perguntam sobre o fato de nós sermos uma cidade alemã. Então assim, isso não tem que ser negado. Depreciativo, de forma isso tem que ser valorizado. E não é só na Oktoberfest. Eu acho que a gente tem que valorizar, sim, os grupos folclóricos, a gente tem que valorizar, assim, todo tipo de arte. A história dessa casa, né, onde a gente está aqui hoje. Verdade. Tudo isso tem que ser valorizado, porque é isso... Eu saí daqui e fui até o Recife a trabalho 2 semanas atrás e fui num museu para conhecer a história do Recife. Eu não fui lá para conhecer a história de Blumenau, eu fui para conhecer a história daquela cidade. E é isso que as pessoas querem conhecer de Santa Catarina, do Vale, de Blumenau. Então é isso. História também é economia criativa. Museus, exposições, tudo também é economia criativa. Você acha que falta um pouco de orgulho para o morador, então, do chamado Vale Europeu aqui, de se orgulhar das coisas que ele tem, das coisas que ele faz? Isso está um pouco... Eu não quero polemizar, né? Eu não quero polemizar, mas eu acho que poderia ser mais valorizado. Então tá bom, Eu acho que, assim, não é que ele não goste, mas talvez ele não está dando o devido valor. É aquela coisa do santo de casa, né? Eu achei maravilhoso que a Prefeitura de Blumenau, por exemplo, mesmo que através do fator econômico, mas valorizou as pessoas irem trajadas para o Oktoberfest. Sim. Mesmo dando desconto. Sim. Mas o lado financeiro resgatou nas pessoas o orgulho de vestir um traje típico de Blumenau, que há muito tempo tinha se perdido, né? Eu acho que isso são fatores que o poder público pode inserir. Pode forçar a população a resgatar o seu orgulho do que é. E a gente acha que não está longe disso, em razão de que, por exemplo, agora a gente sabe que o habitante da região já tem orgulho da qualidade de vida que é existente. Sim. Então, um passinho a mais para chegar a essa condição, né? Com certeza.
Vamos fazer mais um intervalo? Já voltamos com a última parte aqui dessa entrevista que eu estou fazendo hoje, aqui no espaço Gertrud, como é conhecido, casa da dona Gertrud Hering, que é filha do fundador Hermann Hering, uma casa centenária, um castelinho aqui no Bom Retiro, em Blumenau, um lugar realmente sensacional, e onde se reúne para as suas reuniões, para os seus encontros, essa turma bacana da SC Criativa que a gente hoje está trazendo na programação da página 2. Então, 1 minuto e meio, 2 no máximo, estaremos de volta. O SAMAI e o SINV criaram algo muito especial e o SAMAI está hoje administrando o Ecoponto. O Ecoponto é o local onde as pessoas são convidadas a levar aquele material que já não utiliza mais, como eletrodomésticos danificados, o lixo que a gente chama de eletrônico, essas coisas todas que você não vai jogar por aí. A gente convida você, leve até o Ecoponto. O Ecoponto foi criado exatamente para isso. Veja só, tem até uma função social. Uma geladeira que não funciona mais é levada para lá, de repente consertada e entrega a uma família que precisa. Então tem essa pegada social bastante importante. Ecoponto é administrado pelo SAMAI e pelo SINV, o Consórcio Intermunicipal de Municípios. Lindson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto Dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. A Secretaria Municipal de Saúde de Timbó criou um horário estendido para as pessoas no final do dia, entre 17 e 22 horas, para tirar as pessoas do pronto-socorro, onde devem ser atendidas as urgências e emergências. A Policlínica abriu um espaço com médicos para atender qualquer outra situação. Então pense nisso, às vezes o caso não é de urgência e emergência. Leve seu filho ou vá você mesmo à Policlínica, num horário estendido da Secretaria Municipal de Saúde de Timbó, exatamente para melhorar a qualidade de atendimento no nosso Hospital Oase. É um trabalho bastante importante em favor do cidadão. Então, vamos agora para a última parte da nossa entrevista hoje, com os nossos amigos aqui da SC Criativa, sendo super bem recebido aqui nesse espaço onde está sendo feita essa locação, no espaço Gertrud, como é conhecido, no bairro Bom Retiro, em Blumenau. E conversando com a Aline Belli, do Estúdio Belli, um estúdio que a gente já falou na página 2, nos enche de orgulho por estar em Blumenau e fazendo o trabalho de extrema qualidade que eles estão fazendo, com reconhecimento mundial. Do Marlon Pierre Souza, da Playmovie, da área de games, que também tem uma ação bastante efetiva e as pessoas o conhecem bastante. E a última parte, a gente quer provocar aqui uma discussão sobre a forma como vai funcionar a SC Criativa, como já está funcionando a SC Criativa, porque nós aqui já enaltecemos, de certa forma, alguns segmentos que estão inseridos nesse contexto. O Marlon já colocou alguma situação da arte, do folclore, do setor têxtil, enfim, de tantas outras coisas, do turismo, né, que isso também vai alavancar, mas tem outros setores que parecem dar a impressão que estarão à margem, e não é nada disso, né? Parece que está todo mundo envolvido nesse contexto, né? Como a gente falou, Carlos, até setores que hoje a gente não mapeou, né? Porque, na verdade, o que a gente está tomando como base dos setores da indústria criativa são setores que foram mapeados por algumas entidades. Entendi. A Firjan, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi uma das primeiras a fazer isso lá em 2011, 2012, e fez um primeiro
um primeiro mapa da economia criativa no Brasil e definiu alguns setores. A Fiesc, agora por sua vez, no mapa divulgado no ano passado, já colocou alguns outros e excluiu alguns outros. Obviamente, é uma questão de interpretação. Nós, no Movimento SC Criativa, estamos abertos a todos os segmentos. Todo mundo que trabalhar com criatividade, e aí eu vou falar do micro, pequeno profissional, empreendedor, seja autônomo, seja uma pessoa que faz artesanato, um ator, um diretor de teatro, uma pessoa envolvida com artes cênicas em geral, com comunicação, com design, com qualquer setor. Se a pessoa tem dúvida se é ou não parte da economia criativa, acesse os nossos grupos. A gente tem um grupo no WhatsApp que é aberto. Se acessar lá, sccriativa.com.br, vai ter o link para acessar o grupo aberto do SC Criativa no WhatsApp. Já vai poder perguntar o que quiser lá dentro, se faz parte, se não faz, vai saber todos os eventos que estão acontecendo praticamente no estado inteiro, que as pessoas colocam ali nesse grupo. Pode nos seguir nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @SC Criativa, SC Criativa, vai encontrar. E quantos vocês são? Qual é o tamanho do grupo hoje? Hoje a gente não sabe dentro das mídias. Hoje, nos seguindo lá nas mídias sociais, a gente tem quase 1000 pessoas no Instagram, por exemplo, que nos segue lá. A gente tem mais um grupo no Facebook. A gente tem no WhatsApp hoje nós temos 2 grupos. Um grupo aberto com mais ou menos 150 pessoas hoje, né, Aline? E um grupo menor com cerca de 40 pessoas. Nesse grupo menor é o grupo, como a gente falou, que a gente chama de GT, que é o grupo de trabalho, que se reúne a cada 2 semanas, que discute o andamento, o planejamento estratégico do grupo, que está mais envolvido no dia a dia. Mas todo mundo pode participar. Aline, nesse momento a gente sabe que em razão da internet, em razão do computador, numa casa qualquer, num quarto qualquer, tem uma criatividade latente, né? Muito provavelmente tem ali alguém criando alguma coisa. Você mesmo usou um exemplo que eu achei bem interessante, quando você citou a indústria de brinquedos do Japão, que jamais ia, talvez, imaginar que fosse movimentar tudo que movimenta no os mundo, desenhos, né? Os animes, a animação, e tudo a mais, Mattel, né? Cria um brinquedo que de repente vira filme, né? Vira personagem. Blockbuster até. Quase, e às vezes vivo mesmo. Então, esse pessoal, eles têm portas abertas com vocês? Eles podem vir, mesmo aquele que está querendo, está com uma novidade, está com uma ideia? Então, olha só, em Blumenau a gente tem pessoas que desenham para Marvel, trabalham em casa. Né? Tem alguns ilustradores que até já passaram pela Bela Studio, que hoje trabalham em casa e prestam serviços para fora do Brasil, enfim, de vez em quando para a gente também. Não tem mais essa coisa de fronteiras, como a gente comentou antes, e a gente tem que entender um pouquinho desse ecossistema para ver como a gente pode engatar um projeto no outro e fazer tudo funcionar de uma forma fluida, porque é isso que a gente faz também com esses grupos que trabalham aqui, que estão aqui no SC Criativa. Nós temos esse desafio numa produção, por exemplo, de animação. Muitas vezes você programa toda a sua equipe para trabalhar lá 18, 24 meses. Daqui a pouco você tem uma janela. Como que você pode prestar serviços ali 2, 3 meses até entrar uma outra produção grande? Então, esse ecossistema, também essa forma de estar conversando com outras pessoas, com outros empreendedores, com todo mundo que está envolvido aí, também é uma forma de se ajudar. Eu vou até dar um exemplo para talvez ajudar o Carlos a entender essa questão de que qualquer pessoa pode participar. Sim. No meu caso, na Playmove, nós temos uma plataforma de jogos onde os desenvolvedores colocam os seus jogos ali e a gente comercializa através dessa plataforma. Quer dizer, é uma porta aberta para eles. É uma porta aberta. Hoje nós temos como parceiros nossos, desde empresas com 40, 50, 100 funcionários, estúdios grandes de São Paulo e até do Canadá, dos Estados Unidos e tudo mais, como a gente tem desenvolvedores que trabalham em casa, que nem empresa formal tem. Eles se juntam um programador com um ilustrador, com um animador, e eles montam um jogo. É isso que eu estava imaginando, exatamente. E eles montam um jogo e eles vendem o jogo para colocar na nossa plataforma. Então, hoje todo mundo, desde esse grande estúdio
até como a página 2, como a empresa pode fazer parte do movimento, quanto daqui a pouco um estudante que está interessado, e muitos dos que estão dentro da SC Criativa participando bem ativamente, são estudantes dos mais diversos cursos, que foram lá na nossa palestra da Turma da Mônica, se sentiram tocados e hoje nos falam, eu faço artesanato, eu faço bijuteria, eu crio peças usando metal, eu estou na economia criativa. Sim, você está na economia criativa e a gente quer você dentro do movimento. Como disse a Aline antes também, que é importante, a gente já não tem mais limite territorial, muito pelo contrário. Uma pequena cidade pode ser tão produtiva quanto uma grande, né? Até com os talentos podem estar aqui num bairro, numa ruazinha qualquer do nosso Vale Europeu, fazendo bonito. Eu tenho um caso lá de Timbó, o nosso Esdras Floriani Helgenbaum, hoje está trabalhando em trilha sonora para o cinema americano. Está lá em Vitória, no Canadá, fazendo trilha sonora. Quer dizer, temos tantos talentos, né? E ninguém nunca pode dizer que a próxima ideia que vai mudar o mundo não vai sair ali da esquina. Não está saindo de Timbó, não está saindo de Pomerode, de Indaial. É muito legal. É isso que eu queria dizer. A própria rota, eu queria só para a gente fechar, dar um exemplo que eu falo sempre, até quando a gente fala de economia criativa, a rota cervejeira. Sim. Quando surgiu a Eisenbahn há anos atrás, ninguém imaginou que Blumenau ia se tornar uma das maiores rotas cervejeiras do mundo. Sim. Que iam ter tantas cervejarias artesanais, que Pomerode, que Timbó, que todas iriam ter suas cervejarias artesanais. É uma ideia que surgiu na cabeça de uma pessoa que resolveu montar uma cervejaria artesanal aqui e isso virou um movimento. Exemplo muito bom. Então, assim, a gente pode ter isso com tudo. Pode ter isso com o cinema, pode ter isso com o teatro, pode ter isso com qualquer ideia que está surgindo na cabeça de qualquer pessoa nesse momento. Verdade. Meu patrocinador vai ficar muito bravo se eu não falar que a Bork lá em Timbó foi a pioneira nesse movimento em Santa Catarina, testada pelo Sebrae. Então é a Bork. Então é a Bork que foi que deu origem a isso. É verdade. Então, olha, mas o melhor de tudo foi encontrar uma estrutura de pessoas, de cabeças pensantes e com essa abertura toda que hoje consiste na SC Criativa. Importante foi encontrar essa estrutura aqui que está disponível a todas as ideias. Sim, então, todas as ideias. Foi um prazer enorme, Mário. Obrigado por atender a gente. Foi legal demais. Nós estamos à disposição, né, Aline? Muito bom conversar com vocês. E espero que a gente tenha essa oportunidade em outros momentos. O SC Criativa não vai parar, a gente está só crescendo e contamos bastante com o apoio de vocês. Aline, foi além do que eu imaginava no aspecto de provocar uma surpresa agradável em relação ao que deve vir por aí. Muito obrigado também. Que bom, e vocês são super bem-vindos a todo momento. Inclusive para fazer parte do SC Criativa. É isso aí. Tá. Olha, pessoal, muito obrigado a todos, um excelente final de semana. Eu não posso deixar de agradecer ao trabalho da Sabine Roncalho, que intermediou, de certa forma, todo esse trabalho com o nosso pessoal da pauta, a Juliana e a Flora, e foi possível, então, que a gente viabilizasse esse trabalho com uma assessoria técnica aqui do Cristiano, desejando a vocês todos um excelente final de semana. A gente tem coisa muito boa. Cada vez mais estamos aqui a tentar resgatar, mas não só resgatar, identificar, garimpar mesmo atitudes como essas aqui da SC Criativa e outras que emanam aqui da gente do Vale Europeu. Esse é o nosso compromisso de mostrar o que há de melhor. Fico muito grato, bom final de semana. E no sábado que vem outro assunto interessante, por certo, vai estar aqui na página 2. Até lá então. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil, moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. The Flash. Precisou? É urgente? Chame The Flash. Entrega com rapidez e segurança.
Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já! Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.